Hoje teremos um relato que vai deixar vocês boquiabertos sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje é mais um relato que foi me enviado pelo meu maravilhoso inscrito Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, boa noite, minha querida amiga GRP. Boa noite a toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Venho aqui com muito prazer repassar para vocês, seus inscritos, o relato da família, da esposa do Ivan, que trabalha na logística de uma empresa conveniada. O fato aconteceu em Vianópolis, em Goiás, na década de 1950, com o bisavô de Sara, sua esposa. Na época do fato ocorrido, seu Adelino era casado e não tinha filhos ainda, e foi trabalhar em Vianópolis, numa fazenda onde, juntamente com outro colono, um homem também casado e bem mais velho, faziam todos os trabalhos da fazenda juntos, já que eles tinham muitos afazeres ali. Seu Adelino na época tinha 20 anos, e seu José, o outro colono, já era um senhor, e vivia lá com sua esposa. O patrão, o senhor Expedito Diógenes, tinha 3 filhos pequenos e um filho mais velho que estava pelo mundo. Num certo dia, esse rapaz chegou na fazenda e a paz que sempre reinou ali começou a acabar. Esse filho mais velho de seu Expedito Diógenes se chamava Marcos. E seu Adelino percebeu que esse filho, apesar de tantos anos longe de casa, ao retornar, não foi recebido com muita alegria, GRP, pelo menos não pelo pai, o seu Expedito Diógenes, que ao ver o filho chegar, fechou a cara e somente depois de algum tempo se aproximou do filho e lhe deu um abraço. A mãe, Dona Nazaré, sorriu e fez festa com a chegada do filho. Marcos era muito calado, fechado, porém trabalhador, e ajudava muito na lida. O seu Adelino, ele não conhecia, sendo assim, ele não tinha muita conversa. Já com o seu José e sua esposa, o rapaz já era mais amistoso e sorridente, pois conhecia eles desde criança. O rapaz ficou por um bom tempo na fazenda do pai, GRP, e depois sumiu por dias. Era assim, ele aparecia, depois sumia, depois retornava, e essa situação se pendurou por 2 anos. E seu Adelino percebeu que a presença de Marcos era motivo de preocupação até mesmo de um vizinho fazendeiro. Pois num certo dia, o seu Adelino ouviu o fazendeiro querendo saber se Marcos iria ficar muito tempo por ali. E que ele achava que a melhor coisa era o Marcos ir embora. Então, seu Adelino ouviu seu patrão falando que por ele seu filho não estaria mais ali, mas que sua esposa chorava muito e ficava nervosa se o seu Expedito mandasse o filho embora. Ouvindo tudo isso, o seu Adelino ficou pensando: como um pai tem coragem de mandar seu próprio filho embora? Ou não querer que um filho seu fique em sua casa? E por que o seu Expedito Diógenes parecia não gostar tanto assim do filho? Durante os primeiros 2 anos, foi tudo bem. Marcos ficava um período na fazenda e depois desaparecia do nada. E sempre que chegava, voltava a preocupação de seu Expedito Diógenes. Mas a preocupação, GRP, foi maior quando Marcos apareceu doente na fazenda do pai, com uma gripe muito forte, que depois evoluiu para uma tuberculose. E o rapaz, além de ficar um tempo internado no hospital, teve que voltar para casa e ficar acamado. E tudo isso aconteceu perto da aproximação da quaresma. E junto da chegada da quaresma, seu Expedito, seu José e o fazendeiro vizinho da fazenda de seu Expedito ficaram extremamente preocupados.
E o seu Adelino, sem entender o motivo do porquê de tanta preocupação. Seu Adelino viu uma conversa entre o fazendeiro vizinho e seu expedito, e o fazendeiro vizinho dizia: como vai ficar a situação da quaresma com seu filho aí na sua casa, hein? O que vamos fazer? Seu expedito respondeu ao vizinho: assim que Marcos melhorar, eu vou mandar ele embora. Se ele não melhorar, eu mando ele embora assim mesmo. Seu Adelino, ouvindo a conversa, não se conformava, GRP, com tanta frieza e maldade de seu expedito para com o próprio filho. Mas seu Adelino estava decidido e ia descobrir o real motivo dessa atitude do seu patrão para com o filho mais velho dele. Com o passar dos dias, como o rapaz Marcos não melhorou, seu expedito disse ao filho que ele tinha que ir embora. A esposa de seu expedito, vendo a atitude do marido, se revoltou e disse que se o filho dela fosse embora doente, ela iria embora junto com ele. Então, seu expedito, com medo de perder a esposa, mandou seus funcionários, o seu Adelino, o seu José e mais 2 homens contratados, levantar uma cabana bem reforçada, quase que fora da cidade, com grossas madeiras, sem janelas e somente com uma porta de madeira pesada, onde o seu filho Marcos iria ficar. A desculpa que o seu expedito arrumou foi que ele estava com medo da doença do filho mais velho ser contagiosa e ele transmitir aos filhos dele pequenos. Apesar da desculpa que o patrão arrumou, GRP, o seu Adelino ainda achava aquilo tudo muito estranho e desumano. Como assim um pai colocar seu filho doente fora de casa e num lugar tão afastado assim de sua fazenda? O rapaz começou a passar os dias na casa da fazenda, mas ao entardecer já ia para sua cabana. E com a chegada da quaresma, tudo mudou na fazenda. Seu Adelino recebeu ordens do patrão para terminar o trabalho cedo, não sair de casa à noite por motivo nenhum e não levantar mais às madrugadas para fazer os trabalhos, somente quando o sol já estivesse nascendo. Imagine você, né, GRP, o quão espantado ficou o seu Adelino com essas ordens do patrão. Mas seu José, o outro colono, dizia para o seu Adelino que o melhor era seguir às riscas as ordens do patrão. E com o passar dos dias, a paz e a harmonia na fazenda aos poucos foi acabando. Todas as noites os animais ficavam inquietos. Os cães das fazendas vizinhas latiam a noite toda e um animal muito estranho passou a uivar toda a noite ao longe. Até que uma manhã, o seu Adelino ouviu o fazendeiro vizinho chegar muito nervoso e conversar com o seu expedito sobre um certo bicho ter atacado sua fazenda e ter matado alguns animais. E seu expedito pedindo calma ao homem e dizendo que não poderia ser da sua casa, pois seu problema estava resolvido e que aquele ataque não podia ser culpa dele. Seu Adelino não entendeu nada. Os animais do vizinho morrem e a culpa é do patrão? Como assim? Mas lá tudo era segredo. E ele começou a perceber muita preocupação de seu expedito e seu José, principalmente quando vários frangos sumiram e apenas tripas de porcos foram encontradas no chiqueiro do outro vizinho. Um animal estranho começou a correr e a atacar as fazendas durante a noite, causando muito prejuízo e preocupação aos fazendeiros e acabando com a pouca alegria do seu expedito. Em outra manhã, o vizinho da fazenda ao lado volta a falar com seu expedito muito bravo, pois teve um grande prejuízo, com vacas e bois seus abatidos no pasto, causando grande transtorno. Seu expedito pedia muita calma e dizia ao amigo fazendeiro: você não vai ficar no prejuízo, meu amigo. Eu vou te pagar tudo que foi destruído e perdido na sua fazenda, se a culpa realmente for da minha parte. Seu Adelino ficava muito confuso com a situação. Via que seu expedito era um homem muito bom e estava sendo muito prejudicado. Seu expedito e seu José constantemente iam até a cabana, mas encontravam o rapaz Marcos por lá.
E um dia, seu Adelino ouviu um rabo de conversa aonde o seu José dizia ao patrão: não tem como o Marcos sair de lá com tudo fechado daquele jeito. Acredito que não é ele que está matando os animais. Então, o seu Adelino, pela curiosidade, um dia, após o filho do patrão chegar na fazenda pela manhã, trazido por seu José, foi escondido até a cabana onde o rapaz dormia à noite e pôde ver coisas que tiraram sua paz de RP. O rapaz passava as noites trancado na casa, pois ele viu grossas correntes e cadeados em volta da porta de madeira. Ao empurrar a porta e entrar na cabana, seu Adelino sentiu um mau cheiro muito grande, de animal e de carniça, tudo misturado. Viu fezes no chão e as paredes todas arranhadas, como se uma onça tivesse passado as garras nas paredes e na porta. A cama quebrada e a palha do colchão esparramada por todos os cantos. Seu Adelino sentiu muito medo e ficou sem entender como era possível aquele rapaz passar as noites trancado naquele lugar, que era muito mais sujo do que um chiqueiro. E ficou a pensar como um pai deixava aquilo acontecer com seu filho. Seu Adelino passou a achar que o rapaz era doente das ideias. Aquela situação pendurou por muitos dias, mas um acontecimento inesperado iria ser o estopim do problema, pois sua mãe estava doente devido às complicações que ela teve no último parto. A sogra de seu Adelino teve que ficar internada no hospital. Como a Aparecida era a filha mais velha, ficou com a missão de tomar conta do irmão bebê. Mesmo trabalhando como empregada na casa do patrão, cuidava do pequeno irmão. E numa manhã, ao chegar na casa dos pais, o rapaz Marco viu o bebê, que ficava num berço, na cozinha junto à sua irmã Aparecida, e não conseguiu esconder a admiração pela criança. A pedido da patroa, Aparecida levou o bebê para a esposa do seu José tomar conta em sua casa, e a mesma não precisava, por enquanto, ajudar nos afazeres da casa. Mas isso não tirou a criança dos olhares de Marcos, que chegava a ficar na janela da casa de seu José, como que atraído pelo inocente bebê. Seu Expedito pediu para que a criança não ficasse em sua fazenda, dizendo que não era bom e que tinha certeza que a criança não era batizada, causando preocupação e estranheza em seu Adelino e sua esposa. Mas era impossível tirar o bebê de lá, GRP. Então, seu Expedito falou que, sob hipótese nenhuma, a criança devia ficar em sua casa, e muito menos perto de seu filho, que era um tuberculoso. Como era empregado, seu Adelino ouvia e obedecia a tudo, sem questionar o patrão. Mas as noites depois da chegada do bebê irmão de sua esposa foram noites sem paz, pois algum animal passou a uivar sem parar, rondando a casa de seu Adelino. Passos pesados, como de um boi ou cavalo, eram ouvidos à noite pela fazenda, tirando toda a paz dos animais. Seu José passou a acender fogueiras e deixar várias lamparinas acesas, mas parece que nada afastava o tal animal, que insistentemente passou a cheirar debaixo das portas e janelas, fazendo um barulho muito estranho, como um roncado, misturado com gemido e choro. Algo que arrepiava o mais valente macho dos homens. Seu Adelino chegou a comentar com seu José os fatos que vinham acontecendo, e seu José disse a ele que de jeito nenhum seu Adelino poderia sair para fora de sua casa ou olhar para ver o que era aquele bicho que estava rondando sua casa. A esposa de seu Adelino, Dona Aparecida, também comentou com a esposa de seu José o fato estranho, e a esposa de seu José disse que Dona Aparecida deveria fazer orações, e o quanto antes batizar o irmão bebê, porque na quaresma mal ronda criança sem batismo. Aquela situação ruim continuou, assim como vários ataques às fazendas vizinhas, com várias mortes violentas de vários animais.
Em uma certa noite, seu Adelino, que na época era jovem e também curioso, olhou pela fresta da janela do quarto. E ele pôde ver, no meio da escuridão, bem debaixo de um pé de cajueiro, uma coisa estranha que tinha olhos amarelos brilhantes. Os olhos daquilo pareciam luzes de lamparinas acesas. Não dava para ver se era de um animal, homem ou assombração, pois o que estava debaixo do pé de cajueiro não saía de lá e nem da escuridão, mas se movimentava, pois as luzes subiam e desciam. Na curiosidade, o seu Adelino chamou a esposa para olhar. E quando tornou colocar a cara na fresta da janela, aquela coisa estava lá, bem na frente da janela, olhando para dentro da casa de seu Adelino. E ambos se olharam olho no olho. Seu Adelino, no susto, deu um pulo para trás e aquela coisa passou a arranhar a janela e, com passos muito pesados, começou a rodear a casa da família. Deveria ser alguma coisa muito grande de RP, pois suas pisadas eram pesadas e sua respiração era cansada e muito puxada. Seja o que fosse aquilo, rondou a casa muitas vezes e depois foi embora. Mas a curiosidade sempre fala mais alto e a persistência do mal é maior ainda. Ao saber dos acontecimentos, seu José e sua esposa pediram para que o seu Adelino e sua esposa batizassem com urgência o menino. E então o seu Adelino e a dona Aparecida chamaram o seu José e sua esposa para serem os padrinhos. E no dia combinado que iriam até a cidade procurar o padre, choveu muito forte durante toda a noite. E a estrada de terra estava terrível. Tinha carroça ou charrete que passasse nela e não ficasse atolada. Então o batizado foi adiado, e naquela noite o mal que rondava a casa de seu Adelino forçou as portas e janelas. Já preparado, seu Adelino colocou sal nas portas e batentes da janela para proibir a entrada de qualquer mal dentro de sua casa. E aquela coisa rondou muito, pisando forte, roncando alto e fazendo um barulho que nenhum animal ou ser vivente fazia igual no mundo. Barulho esse que causava medo e pavor em qualquer ser humano. Então o ser que estava lá fora pulou sobre o telhado da casa e começou a caminhar sobre ele, fazendo muito barulho nas telhas, e parou bem em cima da cama, aonde estava a pequena criança, e começou a arrancar as telhas, e colocou sua terrível e grotesca cara para dentro do quarto, e seu Adelino pôde ver aquele bicho. Era um bicho terrível. Um bicho negro com olhos grandes e amarelos, dentes muito grandes. A face daquilo era uma mistura de homem e porco, totalmente deformada. No choque, seu Adelino ficou imóvel e aquele bicho, quebrando as telhas, tentou entrar dentro da casa, mas graças ao seu José não conseguiu. Seu José deu um tiro para cima e o estranho animal, o demônio, deu um pulo de cima do telhado, caindo no chão e correndo, fazendo o mesmo barulho de galope que os cavalos fazem. Seu José socorreu a família de seu Adelino, o levando para sua casa. A criatura correu indo sentido à fazenda do vizinho, e algum tempo depois foram ouvidos diversos tiros, uivos e gritos, deixando todos muito assustados. Naquela terrível noite ninguém dormiu, pois aquele bicho demoníaco uivou durante toda a madrugada, causando pânico nos colonos e nos animais. E todo aquele inferno só passou quando o galo cantou e o dia começou a raiar. Então, seu José e sua esposa contaram para o seu Adelino e sua esposa que aquilo que os atacou era um lobisomem e que o Marcos, filho do patrão, era quem se transformava no lobisomem, pois desde pequeno carregava uma terrível maldição. E por isso seu expedito não o aceitava em casa, e seus vizinhos fazendeiros já sabiam da triste sina do rapaz, e ninguém o queria por perto, pois quando ele se transformava, arrasava com suas criações.
E por isso o seu Expedito não queria o pequeno bebê na fazenda, pois sabia que o bebê corria perigo de morte. Ao amanhecer, o vizinho fazendeiro veio junto com outros para falar com o seu Expedito, pois muitos deles haviam perdido vários animais, e o fazendeiro, que morava mais próximo do seu Expedito, pois sua fazenda empareava com a do seu Expedito, era o mais bravo de todos. Dizia ter perdido 3 novelhos e 2 vacas leiteiras de excelente qualidade. Seu José os atendeu e todos foram à casa grande da fazenda. E a mulher do patrão pediu para que o seu José e o seu Adelino fossem ver o seu filho, pois ele podia estar correndo perigo de vida devido à revolta dos fazendeiros. Um dos fazendeiros dizia ter dado vários tiros no lobisomem e tinha certeza que pelo menos um tiro ele tinha acertado no bicho. E ela, como mãe, estava desesperada e pediu encarecidamente pela ajuda dos 2 colonos. Seu Adelino e seu José foram, apesar de seu Adelino estar com medo, agora que sabia de toda a verdade. Mas seu José dizia que não tinha mais perigo, pois o rapaz não estava mais na forma de lobisomem. Ao chegarem na cabana afastada no meio do mato, a mesma estava ainda com a porta acorrentada e o rapaz estava nu, deitado no chão, imundo, dormindo. As paredes grossas, com toras de madeiras todas arranhadas, e nos pés do rapaz grossas correntes com cadeados que o prendia. E tanto seu José quanto seu Adelino não viram nenhum machucado no rapaz. Ao voltarem para a casa da fazenda, o seu Adelino falou para o seu José que não iria ficar mais ali, pois a visão daquele bicho medonho não saía da sua mente. Então ele iria embora com sua esposa. Ao chegarem na fazenda, alguns fazendeiros estavam indo embora com a promessa da esposa do patrão que iriam receber o prejuízo de volta. A esposa de seu Expedito pediu então para que o seu José fosse levar comida para o filho, pois ele teria que ir embora. E naquela tarde, o seu José e o seu Adelino levaram o rapaz embora da fazenda, a pedido de sua mãe, Dona Nazaré. Levaram ele para a cidade, onde de lá ele iria para um sítio de um parente, e seu José entregou um bom dinheiro ao rapaz a pedido de seu pai. Durante alguns dias, seu Expedito não foi visto por ninguém na fazenda, e o comentário foi de que ele estava doente por causa do seu filho, pois ele estava muito preocupado, e alguns dias depois de uma tarde, o seu Adelino avistou o patrão sentado na varanda da casa, e foi até lá conversar com ele. E seu Expedito pediu para o seu Adelino não ir embora, pois ele era um bom empregado. E seu Expedito não queria perdê-lo. Ao se levantar da poltrona e se virar para entrar na casa, seu Adelino viu uma mancha de sangue muito grande na camisa branca do patrão, mas não falou nada e comentou o que viu com sua esposa Aparecida. Dona Aparecida disse a seu marido que, apesar de trabalhar na casa dos patrões, não viu mais o seu Expedito, pois ele agora só ficava trancado no quarto. Até que um dia, a Aparecida, sem querer, viu a patroa Dona Nazaré fazendo curativo nas costas do marido e trocando ataduras sujas de sangue. E viu um ferimento nas costas do patrão, como um buraco de tiro. Ao comentar com o marido, seu Adelino, o mesmo ficou com o coração apertado. E uma dúvida enorme começou a pairar na mente do seu Adelino. E ele começou a pensar, se o fazendeiro vizinho dizia ter dado vários tiros no lobisomem e ter acertado pelo menos um, por que o seu Expedito estava ferido e de cama há vários dias? E por que o seu filho Marcos, apesar de virar lobisomem, não tinha marcas de tiros ou ferimentos no corpo? Seu Adelino comentou isso com o empregado fiel do seu Expedito, o seu José, que ao ouvir as palavras do seu Adelino, dizia para ele que era só a imaginação de seu Adelino, ou então uma mera coincidência, pois vai ver o pai tentando proteger o filho se machucou.
Depois disso, houve um tempo de calma, mas as desconfianças de seu Adelino sempre continuaram, até que um dia se confirmaram GRP. Pois em uma madrugada, ouvindo barulhos como de uivos ou resmungo abafado, muito estranho, seu Adelino se levantou e foi olhar pela janela e viu aqueles mesmos olhos amarelos e brilhantes debaixo do pé de cajueiro. Olhos que não saíram da escuridão. Por várias vezes durante as madrugadas, seu Adelino pôde ver sempre aqueles olhos brilhantes iluminados debaixo daquele cajueiro, fazendo resmungos ou gemidos baixos que faziam até a alma ficar gelada. Quando a esposa de Adelino ficou grávida, foi muita alegria e também preocupação. Mas a pedido de seu expedito e Dona Nazaré, sua esposa foi dar à luz no centro da pequena cidade e só retornou depois que o bebê foi batizado. Adelino e sua esposa tiveram mais 4 filhos de RP e sempre foi da mesma maneira. Sua esposa dava luz e só voltava para a fazenda depois que a criança fosse batizada. Seu Adelino por muitas vezes quis ir embora, mas o seu patrão nunca deixou, principalmente depois da morte de seu José, pois seu Adelino se tornou o braço direito do patrão. A esposa de seu José, após sua morte, foi embora da fazenda morar com parentes, mas foi ajudada por seu expedito até a sua morte. Já a mulher do patrão, Dona Nazaré, morreu misteriosamente debaixo do pé de cajueiro. Depois de um longo período de doença, teve uma forte hemorragia e foi encontrada desmaiada debaixo do pé de cajueiro GRP. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Dona Nazaré morreu em 1960. Seu expedito ficou um ano viúvo e após um ano dizendo que era um homem que não aguentava ficar sem mulher, se casou com a filha de um dono de um armazém. Sua esposa era 30 anos mais jovem do que ele. Sua nova esposa se chamava Leonor e teve 2 filhos com seu expedito. Era uma moça boa, muito simples. Tanto seu Adelino quanto sua esposa gostavam muito dela. E 9 anos após o casamento de seu expedito, a jovem Leonor também adoeceu. Morreu de infarto fulminante no pomar da fazenda, próximo à casa de Adelino e ao lado do pé de cajueiro. Após a triste morte de Leonor, Dona Aparecida, esposa de Adelino, passou a cuidar dos filhos rapazes de seu expedito com a finada Dona Nazaré, que já eram 3 rapazes adolescentes, e também passou a cuidar dos 2 filhos pequenos do casamento com Dona Leonor. E a esposa de seu Adelino cuidou deles até a saída de seu Adelino da fazenda de seu expedito, em 1975. Os rapazes já estavam todos criados. Por muitas vezes, o seu Adelino e sua esposa ouviram aquela lamúria e uivo baixo dado pelo lobisomem pela fazenda e debaixo do pé de cajueiro. Por medo, seu Adelino nunca mais espiou na janela e, graças a Deus, o lobisomem nunca mais tentou entrar em sua casa. Houve mais pequenos ataques tanto nas fazendas vizinhas como na fazenda de seu expedito, mas como Marcos havia ido embora, não se podia atribuir os ataques ou sumiços de animais como porcos, cabras e ovelhas a um lobisomem. Marcos sempre se encontrava com seu pai distante da fazenda para evitar problemas. Seu Adelino, quando saiu da fazenda de seu expedito, recebeu um bom dinheiro de RP e comprou um pequeno sítio para sua família. E com a morte de sua sogra, uma cunhada dele veio morar com sua família. Uma moça muito bonita, com 28 anos, e um dia, quando o seu expedito veio visitar o seu Adelino em seu sítio, se encantou com a moça e falou para o seu Adelino que gostaria muito de ter uma moça jovem e bonita como a sua cunhada, como sua esposa, e que se ele consentisse o casamento, iria ajudar muito mais a família do seu Adelino.
Mas seu Adelino não pensava em tal coisa, pois como já tinha ouvido algumas pessoas falarem, uma pessoa que se transforma em lobisomem demora muito para envelhecer. E quando isso acontece, eles não envelhecem normalmente. Uma pessoa assim vai perdendo um pouco da forma humana e fica com um aspecto muito estranho. Infelizmente era o que estava acontecendo com seu expedito. Suas orelhas estavam ficando pontudas e bem compridas, seus olhos fundos e com muitas olheiras, seu queixo caído e com uma aparência muito carregada. Dava medo de olhar para a cara de seu expedito. Ele não parecia nem um pouco mais com o homem que seu Adelino conheceu há anos atrás. Seu expedito já estava com quase 80 anos de RP, porém ainda era muito forte e sempre dizia ser um homem muito fogoso. Seu expedito começou a mandar o empregado levar doces, frutas, leite e carne para o sítio do seu Adelino para agradar e cortejar a moça. Mas por medo, tanto o seu Adelino como sua esposa mandaram a moça para a casa de um parente. E quando o seu expedito foi atrás para saber a resposta, se ele poderia ou não se casar com a moça, ele descobriu que a moça tinha ido embora e deram a desculpa a seu expedito, dizendo que a moça queria muito ser freira e não queria se casar. Depois disso, seu expedito ainda foi algumas vezes no sítio de seu Adelino e vice-versa, pois havia muita consideração entre eles. E numa visita dessas, o seu Adelino descobriu que o filho recém-nascido de um colono vizinho desapareceu durante a noite do berço e que quase o mesmo acontecera com o filho recém-nascido de um outro colono que morava e trabalhava na fazenda do seu expedito. Mas graças a Deus, a mãe da criança viu um vulto negro e grande pulando em silêncio à janela do quarto da criança. E quando ela se levantou e foi atrás, viu que era um bicho muito esquisito. Então ela começou a gritar. E o estranho animal pulou a janela fugindo, sem conseguir levar ou atacar a criança. Com o passar do tempo, alguns fazendeiros começaram a ter problemas em contratar colonos para morar em suas fazendas, principalmente o seu expedito. Foi seu quinto filho do casamento com a bondosa Leonor, tinha um jeito estranho, um gênio forte e muito ruim. Tratava os empregados com dureza e muito rigor. Já os seus outros filhos do primeiro casamento com Dona Nazaré seguiram outras profissões e um deles até estava estudando para se tornar médico. Então esse rapaz chamado Humberto, filho do segundo casamento de seu expedito, era muito áspero, dizem que muito estranho, e os outros irmãos tinham um pouco de medo dele. O comando da fazenda passou a ficar com ele de RP. E Humberto e Marcos, que era o primeiro filho de seu expedito, se odiavam. Não podiam se ver. Segundo diziam, Humberto chegava a mudar de cor e feições ao ver o irmão mais velho. E diziam que eles até já tinham se agredido mutualmente, a ponto de tirar sangue um do outro. De todos os filhos de seu expedito, Marcos e Humberto eram os mais estranhos, fechados e sinistros, sendo até mesmo parecidos. Seu Adelino também ficou sabendo através de um colono que um bicho muito estranho e esquisito, que fazia barulhos que dava muito medo, rondava a fazenda durante algumas noites e que já tinha sido visto por outros colonos, sempre debaixo do pé de cajueiro. Por medo, os colonos jamais comiam as frutas do cajueiro, que até apodreciam no chão. E alguns diziam que às vezes pela manhã o cajueiro estava todo com um tronco arranhado e faltando grandes lascas de madeira, como se um animal tivesse afiado suas garras nele, trazendo a certeza para seu Adelino de que não somente Marcos era um lobisomem, mas também seu pai, o seu expedito. Seu Adelino morreu em 1990, com 62 anos de idade. Porém, o seu expedito, seu antigo patrão, muito mais velho do que ele, já ultrapassando 100 anos de idade, ainda estava vivo. Já não saía mais de casa,
pois diziam que a sua aparência era estranha demais. Estava muito velho e tinha sofrido uma grande mudança física. E depois de algum tempo, segundo diziam, foi embora de Vianópolis, para onde ninguém sabe. Depois correu um forte boato que sua partida foi por tristeza. Parece que seu expedito entrou em uma depressão depois que seu filho mais velho, Marcos, foi encontrado morto, nu e decapitado, com mais de 50 perfurações de tiros pelo corpo. Dizem que, apesar da idade avançada, o seu expedito era muito forte e dizia que ia procurar justiça ou vingança pela morte do filho, que tinha um sítio na divisa de Goiás com Minas Gerais e foi encontrado morto por lá. Alguns anos depois, o filho do seu expedito, Humberto, apareceu também muito machucado, segundo contam. Tentaram assaltar o rapaz, que ficou um tempo internado no hospital. Foi encontrado com 5 tiros pelo corpo numa estrada meio deserta de Vianópolis, também nu. Após esses acontecimentos, a família de seu expedito vendeu a fazenda e foram embora. E nunca mais foram vistos. O mais interessante, GRP, é que depois disso, nunca mais se teve avistamentos de lobisomem. Teve alguns ex-colonos da fazenda do seu expedito que dizem que ele não saía mais de casa e foi embora, porque estava virando um bicho igual ao cachorro muito grande. Mas muitos diziam que era apenas conversas. Se o lobisomem é ruim, imagine uma família onde o lobisomem procria e algum dos seus filhos também tem a maldição, hein, GRP? Realmente o seu Adelino foi agraciado e salvo por Deus, trabalhou anos para o lobisomem e conseguiu sair ileso. Por isso devemos estar em constante oração, pois nunca se sabe quem pode ser a fera maldita. Muito obrigado, minha querida e estimada GRP, por contar o relato da família da esposa do Ivan. Ele e sua família agradecem muito sua gentileza e dedicação. Abraços, paz, luz e sucesso para você e para toda a família do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus, Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito maravilhoso, Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente, mais uma vez, coletou esse excelente relato para o meu canal. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.